Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Capítulo 2 também do livro de Gálatas, capítulo 29 do livro de Ezequiel. Fugiu o nome na hora. Capítulo 29 do livro de Ezequiel. E também leremos o capítulo 78, nos versos de 1 a 37 do livro de Salmos. Então, quando chegarmos em Salmos, que formos ler o capítulo 78, hoje leremos apenas metade dele. Na verdade, esses versos que eu citei para vocês. Amanhã, ou logo mais, é que concluiremos a leitura do restante. Então, antes de darmos início a mais uma leitura, estando a Bíblia de vocês já aberta em 2 Samuel, fecha teus olhos e ora comigo. Deus, Pai maravilhoso, Paizinho querido, louvamos a Ti e rendemos graças ao Senhor pela graça de termos acordado, Pai, estarmos aqui diante da Tua presença, apesar de que em todo o tempo Tu se faz presente, mas dedicando um tempo de qualidade para ler a Tua palavra. Te agradecemos por isso, por termos a oportunidade e a liberdade de ler a Tua Sagrada Escritura, de ouvir ela sem nenhum constrangimento. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, pelo Teu amor, Deus, por também mover em nós um sentimento precioso e puro de amar a Ti, de servir, ser fiel ao Senhor. É bem verdade que em dado momento nós falhamos, entristecemos o Senhor e nós pedimos perdão por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos ainda mais como obreiros aprovados, segundo o teu juízo, ó Deus, segundo a tua avaliação, como que o Senhor nos percebe, que a gente de fato venha a ser achado pessoas justas. É claro, ó Deus, que é o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo que tem feito isso por nós. O lavar regenerador daquilo que Ele fez na cruz, que nos move em obediência, em uma vida de santificação, em busca de fato, te honrar e agradar-te. Nos dá a benesse de perseverarmos até o final. E que a gente venha se deleitar em cada etapa desse processo. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nos encorajando, nos corrigindo e nos exortando, nos consolando, ó Deus, à medida que formos lendo e ouvindo a Tua palavra. É assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 22 de 2 Samuel, que vai dizer o seguinte: Davi falou ao Senhor a palavra deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subia fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi elevado sobre as asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz.
Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os, a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí com o pó da terra, esmaguei-os e, como a lama das ruas, os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi a sua prosperidade para sempre. Capítulo 2 do livro de Gálatas. Diz: 14 anos depois, fui outra vez em Jerusalém com Barnabé, levando também Tiro. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses, não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário,
Quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível de fato. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Capítulo 29 do livro de Ezequiel. No 10º ano do 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito. Crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos, e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto. Não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus:
Ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de pastos, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército, como pagamento pelo seu esforço. Eu lhe darei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 78 do livro de Salmos, dos versos 1 ao 37. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por eles. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carnes como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer.
pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda não tinham alimento na boca, quando se levantou contra eles a ira do Senhor, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar, e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dispersassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam. Arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Amém. Até aqui por hoje. Amanhã, ou logo mais, concluiremos o restante da leitura do capítulo 78. Então, fica com Deus e até lá.